Você deve estar estranhando domingo de manhã, programa Mob Alto e eu aqui na quadra da Rosas de Ouro. Mas calma, que eu não tô sozinha. Do meu lado, um Honda WR-V. Atrás de mim, o Vinícius e o Renan, que você também já conhece por aqui. E hoje a gente vai fazer uma avaliação um pouquinho diferente, mesclando o mundo do carro com o do samba. E o nosso primeiro quesito vai ser a bateria, mas não é essa bateria que você está pensando não, de escola de samba. Nesse caso, a nossa bateria vai ser o motor do carro. E a gente está falando de um motor 1.5 de 126 cavalos e 15,8 kgfm de torque. E eu vou jogar agora lá para trás para os meus jurados, que eles vão dar a nota pra gente. Bom, Vini, eu vou deixar você falar de bateria então, motor de carro. E aí, qual a sua nota? Bom, para começar, eu daria ali um 9.9 pro motor do WR-V. Eu acho que faltou ali uma versão ali 1.5 turbo, que seria perfeita, a versão de topo com 1.5 turbo. Por isso eu vou tirar um 10º. No mais, o carro oferece um bom torque, uma boa potência e também ali no dia a dia ele vai muito bem no isolamento acústico, tem um som muito agradável dentro do SUV compacto. Bom, você acabou de dar sua nota e tem uma característica muito interessante sobre a parte de aferição dessas notas, né? Por que é em décimos, assim? Explica para o pessoal e eu já falo minha nota do motor. Bom, a gente vai avaliar aqui o WR-V da mesma forma que os jurados avaliam as escolas de samba lá na passarela do samba. Ou seja, a gente vai tirar um 10º ali de algum ponto que a gente acha que não esteja muito legal e a nota 10 vai ser a perfeição ali, né? Quando o carro entrega tudo o que a gente espera. Bom, então eu já vou aproveitar e falar minha nota sobre o motor, seguindo, né, o que você acabou de explicar. Eu tiro 2 décimos do motor do WR-V porque, além do ponto que você falou, eu acredito que falta um pouco de torque nesse motor. Tendo em vista que outros carros do mercado oferecem mais do que isso, uma aceleração mais agradável, para mim ele perde 0.2 aí, 9,8 então. Tá certo. Ok, notas devidamente dadas, agora a gente vai pular para um outro quesito que também é muito famoso nas escolas de samba, é o nosso casal mestre-salas e porta-bandeiras, que nada mais justo do que ser aqui motor e câmbio conjunto funcionando lado a lado. A gente já falou do motor e agora a gente vai falar do câmbio, que é um câmbio CVT que simula 7 marchas. A gente já falou do motor, mas como ele funciona ali em conjunto com o seu casal, o câmbio. Lembrando que tudo isso mudou na segunda geração do WR-V. E se na passarela o casamento entre mestre-sala e porta-bandeira é muito importante, o casamento do motor com câmbio é ainda mais importante para um SUV compacto rodar bem. E no caso do WR-V, Renan, olha, eu acho que tem um bom casamento, mas a minha nota é 9.9, porque eu acho que o CVT dá aquela amarradinha na saída, sabe? Em grandes velocidades ali, o escalonamento desse SUV não me agrada muito. E você? Bom, é o que eu disse, eu vou seguir o meu 9,8 para uma questão que eu concordo com você em relação ao SVT, porque ele amarra o carro, é uma parte que eu já tinha falado no primeiro ponto, e só que eu não tiraria mais nota dele porque o consumo do carro é muito bom. Então a gente vai ter o consumo de um hatch, de um sedã compacto também, só que na presença de um SUV, que é um carro que naturalmente gasta mais. Então eu mantenho meu 9,8 por conta de faltar desempenho, e isso é muito culpa do câmbio que amarra um pouco o carro, não é tão forte em desempenho, porém ele compensa no consumo. Saindo um pouco dessa conversa de mecânica do carro, para chegar no quesito enredo. E aí, nesse caso, a gente vai falar sobre o posicionamento do WR-V, que está logo abaixo do HR-V e acima do Honda City. A gente sabe também que essa nova geração, a segunda geração do WR-V, aumentou de tamanho. O que será que o nosso júri acha sobre isso? Enredo. Bom, ali a gente vai medir que o SUV compacto briga no meio de duas categorias quase dentro dos SUVs compactos, né? Mas eu acho que ele está muito bem posicionado. Coloco um 9,9. Não coloco 10 porque eu ainda acho o preço um pouco salgado. Mas pensando que ele é uma boa alternativa contra os SUVs mais de entrada e também uma opção mais barata contra os SUVs mais caros, eu acho que é uma boa saída, um bom recado, né? Olha, eu vou discordar em um ponto só e vou acrescentar um 10º aí pro WR-V. Minha nota é 10, porque eu achei que o posicionamento e o preço que a Honda adotou pro WR-V é muito importante, principalmente porque o SUV compacto
consegue oferecer mais que os outros rivais mais baratos e ainda tem um detalhe importante, ele é mais barato que o Yaris Cross. Vamos lá, enquanto os meninos estão falando de lá, eu tô fuçando no carro por aqui, mas agora a gente vai para outros dois quesitos que andam bem parelhos ali, que é a fantasia. Bom, no mundo do samba a palavra já diz tudo, mas aqui a gente vai falar sobre o design do carro, o visual dele em geral. E logo depois eles já vão dar nota também da comissão de frente, que nesse caso aqui é o jeito que o carro chega e todo mundo vê, a frentona do carro. E esses são dois quesitos importantíssimos para uma escola ser campeã e para o WRV conquistar a nossa nota 10. Mas em fantasia, ali o design do carro, toda aquela roupagem que ele tem, eu vou dar um 9.8, viu, Renan? Tem alguns detalhes ali na traseira que não me agradam muito. Já na comissão de frente, aí sim vem uma nota 10. Eu achei a frente bem imponente, com traços ali com uma personalidade muito boa para o carro, que diferenciam dos demais. E aí, por isso, a minha nota é 10 para a comissão de frente. Bom, no primeiro critério de avaliação, eu vou tirar 1/10 em relação à nota que você deu. Vou para um 9,7. Mas assim, o pessoal que está em casa pode levar em consideração que isso é muito subjetivo. Então você não precisa considerar para comprar o carro. É o seu gosto. Se você achar bonito, leva mesmo. Bem particular. Exatamente. Mas assim, eu achei achei ele muito diferente do design da Honda aplicado atualmente, que eu acho muito bonito em City Sedan, hatch, né? E também no HR-V novo. Não que o carro não seja bonito, mas ele não me agrada tanto quanto os outros SUVs que a gente vê hoje no mercado. Então, por esse motivo, vou por 9,7 e eu realmente acho que a frente dá um salto no visual do carro, mas ainda assim eu vou para um 9,8. Bom, o próximo quesito eu sou bem suspeita, tá? Porque é a minha parte favorita de desfile de escola de samba. A alegoria, que são os carros alegóricos. Nesse caso aqui, do WRV, as alegorias serão os equipamentos de série. Será que tem bastante coisa? Tá faltando equipamento de série? Bom, não sei, mas o meu júri vai falar pra mim. Quando a gente fala de equipamentos, a régua é alta. O WRV é bem completo. Eu dou um 9,9 para ele nesse ponto. Bastante coisa, porque assim, eu concordo que faltam algumas coisas dentro do carro, alguns mimos. Mas no geral, quando a gente olha principalmente para o Honda Sensing, eu acho ele bem completo. Bastante completo e eu vou na mesma nota 9.9, porque eu acho que faltam algumas coisas ali, como um freio de estacionamento eletrônico, a função auto-hold, que aqui o City já tem. E outra questão, não tem um painel de instrumentos digital, coisa que outros carros ali rivais mais baratos já oferecem. Mas isso, calma lá que o WRV nas próximas atualizações deve ganhar. É, exatamente. Mas assim, eu vou em outro ponto, porque na minha opinião, um freio de estacionamento eletrônico não me faria deixar de comprar o carro. Eu acho que a alavanca ali cumpre bem o papel. É mais uma comodidade. O que ainda, me causa uma estranheza é o movimento da central multimídia. Eu ainda, mesmo ficando alguns dias com ele, senti que ela poderia ser um pouco melhor. Mas eu acho que isso dentro do catálogo da Honda, a gente vê em outros carros também, né? Existe sempre uma dificuldade a mais pra gente entender. Já tem esse problema. É um problema ali que a gente vê em alguns modelos japoneses, né? Não tem uma central multimídia com um bom funcionamento, não é muito responsivo. Mas isso, como eu disse, o WRV deve ganhar uma melhora nas próximas atualizações aí. Exatamente. E perde 1/10, obviamente, porque você mexendo no dia a dia vai ficar muito mais fácil de você entender como é o funcionamento do sistema. Então não tem jeito. Exato. Ufa, tá acabando. Mas antes a gente vai falar de evolução. E aqui, olhando para o Honda WRV, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser a mudança de geração. E aí, evoluiu mesmo? E aí, seguindo isso, nosso júri também vai falar sobre o samba enredo. Apelo do nome WRV. Será que vende mais só pelo nome? Não sei. Evolução e samba enredo, Renan. Então agora pra mim, evolução, mudança de geração aí do WRV é nota 10, mudou muito o carro e mudou pra melhor. Já a questão aí do samba enredo, que é o nome do carro, eu achei que a Honda poderia ser um pouquinho mais criativa. Ela foi no mais seguro ali e buscou um carro que já estava na boca do povo dos brasileiros, mas que na primeira geração não conseguiu substituir o Fit como ele gostaria. Bom, eu vou começar do seu critério aí de avaliação, esse último, tá? Porque eu seria um pouco mais conservador e procuraria pelo nome Fit. Eu faria o Fit virar um SUV, porque o WRV ele não emplacou como deveria ou como se esperava na primeira geração, porque ele era como um Transformers do Fit ali para virar um crossover. Não pegou, mas o Fit sempre vendeu demais.
E o WRV com nome Fit, eu tenho certeza que venderia muito. Mas não dá para negar que esse carro é uma grande evolução. Já vou entrar nesse mérito, mas antes, a nota seria um 9,7 para o nome, porque eu acho que um Fit seria o 10. Tá? Dentro do contexto da Honda, mercadologicamente aqui no Brasil. Mas é uma baita evolução. E essa evolução pode fazer o nome do WRV ganhar tanta força quanto do Fit no mercado a partir de agora. E por isso, a nota é 10. E agora, para um arremate final, vamos de harmonia. A gente já deu as notas separadas, mas será que todo esse conjunto, motorização, design, equipamento, marca, preço, tudo isso funciona no final das contas? Harmonia é o contexto geral do carro e não tem como fugir do 9,8 dentro da minha avaliação, tá? Eu acho que é uma grande evolução de geração, é um carro que tem um bom porta-malas, ótimo espaço interno e realmente chega com preço competitivo, brigando nessa faixa aí entre os SUVs mais de entrada e os de topo. Mas a falta de torque, ali em alguns momentos, o CVT segurando um pouco mais o carro, embora seja mais econômico, é uma coisa que não me agradou muito e eu acho que esse é o principal ponto que faz ele perder notas aí de uma maneira geral. E você? Bom, para mim, o WRV ganha um décimo ali, 9,9, porque ele no visual me agrada bastante, coisa que o Renan não gostou muito no carro. Mas tudo isso que você disse, eu assino embaixo também na minha nota, para colocar na cédula de julgamento e a gente poder dar a nossa nota final aí pro carro. Mas e aí, Renan, para você, qual carro que é o campeão aí do carnaval? Bom, o carro campeão do carnaval vai ser o carro que vai vender mais. Por enquanto, está sendo o Thera nesse segmento, mas vamos ver como vai sair o WRV durante esse ano. E, bom, termina por aqui, né? É isso. E ainda tem outros modelos chegando por aí, hein? Até próxima aí, já tem Yaris Cross. Exato.